Fala, tropa, tá começando aqui as análises dessa quarta-feira e, meu amigo, que quarta-feira, viu? Teremos Cruz Azul e Flamengo, a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes. Teremos vários jogos da Champions League, como vocês estão vendo, né? Arsenal, Dortmund, Villarreal, Juventus, Benfica e Napoli, PSG contra o Bilbao, Real Madrid contra o Manchester City, o grande jogo dessa quarta-feira. E teremos também a Copa do Brasil, né, com Cruzeiro e Corinthians, ou seja, 2 horas você começa com o jogo do Cruz Azul e Flamengo, aí depois já vem ali Champions League, e depois ainda às 9h30 tem Copa do Brasil, o primeiro jogo da semifinal entre Cruzeiro e Corinthians. Meu amigo, vou dizer pra você, viu? Que quarta-feira topada, mano. Que quarta-feira topada, não tenho o que reclamar. Eu vou analisar tudo aqui pra você, então já curte o vídeo, se inscreve no canal. E vamos pra cima, tá? Vamos pra cima, lembrando que para pegar todas as minhas bets, só copiar e colar, né? De pré-jogo, no ao vivo, no trading, tudo que eu faço, entre no Clube do 5%, o link tá na descrição, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui com os favoritos do dia, tá? E eu quero começar com o Flamengo contra o Cruz Azul. Para poder gravar esse vídeo, para poder, obviamente, apostar, eu fui ver um pouco, né? Assistir algumas análises sobre o Cruz Azul, porque eu não conhecia o Cruz Azul, né, não acompanhava o Cruz Azul, e aí eu acompanhei os jogos da semifinal contra o Tigres, né, eles acabaram sendo eliminados por conta do gol fora, foram 2 empates, mas por conta do gol fora, né, que o primeiro jogo foi 2-2, o segundo foi 1-1, eles acabaram sendo eliminados, né, da disputa ali pelo título mexicano. E eu fui também assistir, obviamente, né, várias análises de especialistas, né, de caras que fazem análise tática no YouTube. Por exemplo, um cara que sempre faz análise tática dos adversários do Flamengo é o Falso 9. Né? Ele faz essa análise no canal dele e ele faz essa análise também no próprio canal do Flamengo. Né? Ele está trabalhando para a Flamengo TV. Então eu fui lá assistir para poder saber um pouco como é que joga o Cruz Azul. E é um time que é muito bom, é muito forte fisicamente, né? É um time que gosta também de controlar o jogo, mas é uma equipe que tem problemas com a bola aérea, então o Flamengo pode explorar essa bola aérea, e é um time que também defensivamente é frágil, tá? É um time que toma muitos gols, tem uma média de 1 gol sofrido no Campeonato Mexicano. Além disso, é um time que jogou e teve um dia a menos ali de treinamento em relação ao Flamengo, né? Praticamente 2 dias, porque eles jogaram no sábado à noite, de madrugada, e chegaram no domingo. Aí domingo faz o regenerativo, ou seja, só treinou segunda e terça. Segunda e terça, né? E na quarta para jogar. Então o Flamengo teve praticamente 2 dias a mais. E lembrando, cara, o Flamengo... 2 dias não, o Flamengo teve mais dias, né? Porque os jogadores do Flamengo... O último jogo foi contra o Ceará na quarta-feira passada. Então o Flamengo jogou no sábado com o Sub-20. Então o Flamengo chega mais descansado do que o Cruz Azul, apesar de na temporada ter mais jogos. E, obviamente, o time do Flamengo é um time melhor, né, velho? Em todos os aspectos. Então, sim, acredito na vitória do Flamengo, né? Porque eu sou flamenguista, né? Mas vocês sabem que eu sou clubista pra caramba. Mas quando fala aqui de aposta, né? Quando eu vou colocar o meu dinheiro, eu sugeri que vocês coloquem o seu dinheiro em algo. Não tem nada a ver com clubismo, né? Então, obviamente que eu vou estar a favor dessa vitória do Flamengo, porque o Flamengo é favorito. Se você quiser, você pode também esperar no ao vivo e analisar como é que está o jogo, como é que está no campo, para poder tomar essa decisão. Beleza? É uma opção. E outro mercado que eu também vou estar de olho é no mercado de escanteios, beleza? No ao vivo eu acredito que vai ser muito bom, já que é um jogo único, um jogo de mata, né? Então, o mercado de escanteios eu acredito que pode ser uma boa, principalmente para o time que está em desvantagem, para o time que está perdendo, ou caso o Flamengo enfrente um Cruz Azul com um bloco muito baixo, né? O Flamengo joga muito pelas pontas, então com o avanço dos laterais, e isso gera muitos escanteios. Então eu acredito que esse mercado também pode ser uma boa. Mas Flamengo favorito para vencer esse jogo, tá? Outro favorito que teremos aqui é o Villarreal, que vai enfrentar o Copenhague. O Copenhague parece que é um time na Champions League e outro time completamente diferente na sua Liga Nacional esse ano. Tá? O Villarreal ele sabe que precisa muito da vitória para poder buscar essa classificação. Hoje o Villarreal só está com 1 ponto, é um empate, 4 derrotas, apenas 2 gols marcados e 10 gols sofridos. Né? O Copenhague está com 4 pontos, 7 gols marcados e 14 gols sofridos. Eu vejo o Villarreal favorito, tem um time melhor, né? E eu acredito que deve utilizar esse fator casa. Se quiser ter a mínima condição de classificação nessa Champions League, o Villarreal precisa vencer esse jogo. Só que eu não gosto dessa cotação, tá? 1,42 para mim é uma cotação muito baixa.
Então espera essa odds valorizar, até para você também ter tempo de analisar, assistir, analisar esse jogo. E aí com a cotação melhor você vai lá e pode estar atuando na possível vitória do Villarreal, tá? Mas eu vejo um time melhor, ainda mais para jogar dentro de casa. Mas cuidado com esse jogo, tá? É um favorito para mim que pode se complicar e essa odds para mim tá muito, mas muito baixa, ok? O Borussia Dortmund vai enfrentar o Bodo Glimt que é um time que está até surpreendendo, né, fazendo bons jogos, mas contra o Borussia Dortmund eu não vejo com essas condições de ganhar o jogo, tá? Eu vejo o Dortmund bem favorito para esse confronto. O Bodo Glimt tomou 11 gols em 5 jogos, ainda não venceu nenhum jogo, são 2 empates e 3 derrotas. Se fosse em casa, seria um jogo até mais complicado, mas na Alemanha eu vejo um favoritismo muito grande para o Borussia Dortmund, então acredito numa vitória tranquila. É uma odds para você utilizar em uma dupla. Inclusive, eu fiz uma dupla do Borussia Dortmund para vencer, com a Juventus para vencer. Feijãozinho com arroz, os dois jogando dentro de casa. E aqui também eu vejo um jogo muito bom para gol, já que o Bodo Glimt é um time bem ofensivo e não deve mudar suas características pelo fato de estar jogando fora de casa, tá? O Arsenal vai jogar contra o Clube Brugge. O Arsenal está numa situação mais confortável, né, com 15 pontos isolado, o líder. E mesmo que perca o jogo, não deve perder a liderança por conta do saldo de gols, que é muito positivo. Então o Arsenal está numa situação muito confortável, tá? O Clube Brugge já mostrou ser um time competitivo, quando joga principalmente dentro de casa. E aqui, minha dúvida é se o Arteta vai com o time completamente titular ou se vai dar um descanso para os caras, já que o Arsenal vem tendo até problemas físicos nesse início de temporada, se vai descansar um pouco alguns jogadores para poder dar continuidade na Premier League com jogadores titulares, né? E por essa gordura que se criou ali na liderança. Óbvio que o Arsenal quer terminar em primeiro para decidir todos os jogos dentro de casa, né, no mata-mata, mas essa é uma rodada e é um adversário que o Arsenal pode ser que não precise ir com força máxima. E é o que eu acredito que vai acontecer, tá? Eu acho que o Arsenal vai entrar com um time misto, um mistão mesmo. Então eu coloquei aqui como favorito, mas aguarda a escalação do Arsenal, tá? E um ponto também muito importante é essa odds, que para mim é uma odds baixa, né? Uma odds 1,33. Então, se for com o time titular, pode ser que eu até utilize um handicap asiático menos um Arsenal. Mas se for com o time titular, tá? Outro ponto que dá para se trabalhar do Arsenal, que é um padrão que tem tido, é o Arsenal dar 3 a 4 chutes a gol todo jogo, tá? Isso é um padrão que tem tido nos jogos do Arsenal. É um time que arrisca de fora da área, é um time que é muito forte na bola aérea, então na maioria das vezes consegue ganhar, né, o jogo na bola aérea e com isso aumenta o número de finalizações no gol do Arsenal, tá? E a Juventus que vai enfrentar o Paphos. E aqui, cara, não tem muito o que falar, né? O Paphos, por mais que é um time que se dedica muito na parte defensiva, né? A Juventus precisa desse resultado para ir a 9 pontos, senão pode colocar em risco a classificação. Então é bem favorito, vai jogar dentro de casa, acredito numa vitória tranquila, tá? Antes de falar aqui dos outros jogos, que são jogos bem importantes também, já falei dos favoritos, eu quero sugerir aqui para vocês, se você não conhece o criador de eventos, tá? Do Bolsa de Aposta, que é onde você pode criar jogos. Por exemplo, eu posso colocar aqui que o Borussia Dortmund vai fazer mais gols do que o Real Madrid no City, né? E aí tá pagando 1,54 para o Borussia Dortmund vencer o jogo contra o Real Madrid. Então, ou seja, aqui é para o Borussia Dortmund fazer mais gols do que o Real Madrid. E é o que eu acredito que pode acontecer, tá? Então seria até uma boa aposta. Eu ainda não analisei o criador de eventos, mas é o que eu estou sugerindo aqui para vocês. E você pode fazer isso com qualquer jogo, tá? Você pode colocar aqui, por exemplo, a Juventus vai fazer mais gols do que o Corinthians. Aí tá pagando pouco, né? 1,15. Mas, deixa eu ver aqui, viu? Que o Newcastle ou que o Borussia Leverkusen. Você pode criar o jogo que você quiser aqui nesse confronto, tá? Que é sensacional, ó. Que o PSG vai fazer mais gol que o Corinthians, tá pagando em 31, tá pagando pouco. Eu particularmente só faço ali de odds 1,50 para cima, tá? Mas você pode fazer várias combinações, isso só tem no Bolsa de Aposta e é algo que eu uso bastante, que nós somos muito lucrativos com esse mercado também. É uma nova estratégia que eu tenho utilizado para lucrar, beleza? Vou deixar o link do Bolsa aqui na descrição para você. Continuando aqui com os favoritos que podem se complicar, tem um PSG contra o Bilbao. O PSG está ainda com a série de desfalques, né? Então sempre me deixa com o pé atrás. Mas o PSG também está buscando essa primeira, segunda colocação, né? E provavelmente, eu estou gravando esse vídeo antes do jogo do Bayern, provavelmente o Bayern deve ter vencido o seu jogo contra o Sport.
Então o PSG sabe da importância de se manter aqui na primeira, segunda colocação para decidir todos os jogos em casa. Isso é uma vantagem muito grande, tá? Vai enfrentar um Bilbao que tem oscilado bastante na temporada, né? Vem de derrotas sendo goleados pelo Real Madrid e pelo Barcelona, porém no último jogo agora no final de semana venceu o Atlético de Madrid por 1-0. Uma belíssima vitória do Atlético Bilbao. E por isso é um jogo que eu deixei para o ao vivo, para analisar no ao vivo e tomar a decisão se eu vou estar a favor do PSG ou não. E provavelmente eu vou trabalhar aqui com o Lei, tá? O Lei Atlético Bilbao, que é estar contra o Atlético Bilbao, que eu utilizo o bolsa de aposta também, que lá tem uma exchange, né? Coisa que você não encontra numa casa de aposta tradicional, o Lei, beleza? Benfica vai enfrentar o Napoli. Para mim esse jogo aqui é um jogo muito difícil de apostar, porque o Benfica é um time muito defensivo, tá? Acredito que o Napoli vai propor um pouco mais de jogo pelos estilos de jogos das duas equipes, porém o Benfica tem uma necessidade muito grande de vencer, né? Para mim é um jogo muito equilibrado, um jogo muito difícil. Eu não vejo o Benfica tão favorito assim, tá? Eu vejo o jogo muito equilibrado mesmo. Para mim essa odds do Napoli, para mim tá errada. Inclusive vou olhar se o handicap asiático mais um Napoli, quanto é que tá pagando. Se vai pagando bem, provavelmente eu vou estar aqui a favor. Mas é um jogo que o melhor mesmo é trabalhar no ao vivo para identificar como é que vai estar o jogo, tá? Acredito que o mercado de escanteios deve ser uma boa aqui. Na Copa do Brasil também nós temos um favorito, mas que pode se complicar, que é o Cruzeiro. O Corinthians em Copa tá levando muito mais a sério a Copa do Brasil do que o Brasileirão, então é até difícil fazer uma análise do Corinthians, né? Que é um jogo que joga muito bem, outro jogo que joga muito mal. Então é muito difícil analisar o Corinthians. Para mim é a equipe mais irregular do Campeonato Brasileiro, porque tem equipes, por exemplo, você sabe que vai jogar mal, e você sabe como vai jogar. O Corinthians você não sabe, né, como vai estar no dia, se vai jogar bem ou mal, e você também não sabe como é que vai jogar esse time. Ele não tem uma identidade muito clara de jogo, né? Ele se adapta e muda muito de partida a partida. Então é muito difícil analisar o Corinthians. O que dá para analisar aqui é a força do Cruzeiro, ainda mais jogando dentro de casa, tá? Então, por exemplo, eu gosto de alguns mercados como o Cruzeiro com empate, né? Abaixo de 5 gols na partida. Eu acredito que vai ser um jogo com poucos gols. E também o Cruzeiro para fazer ali 2 escanteios, porque eu acredito que o Corinthians, por jogar fora de casa, vai jogar com um bloco mais baixo e o Cruzeiro vai propor um pouco mais. Então eu acredito que esse mercado de escanteios também vai ser uma boa. Para o Cruzeiro dar 3 chutes no gol também é uma boa, então eu prefiro trabalhar com esses mercados alternativos. Mas no ao vivo, se o Cruzeiro estiver muito bem, eu provavelmente vou estar a favor dessa vitória do Cruzeiro em casa. O Cruzeiro sabe da grande importância de fazer o resultado em casa, porque na Arena do Corinthians o jogo vai ser bem complicado. O Corinthians em casa usa muito o fator torcida e faz diferença, tá? Voltando aqui para a Champions, teremos Karabakh contra Ajax. Para mim um jogo muito bom para o mercado de gols, mais de 1,5, até porque o Karabakh está até numa situação um pouco melhor, né, com 7 pontos aqui, vai jogar em casa, é favorito para esse jogo. E o Ajax está na última colocação, ainda não pontuou, e o Ajax tomou 16 gols em 5 jogos. O Ajax vai com tudo, porque não tem nada a perder, né, vai com tudo em busca dessa vitória. O Karabakh é um time que contra-ataca muito bem, inclusive marcando gols aí em casa contra o Chelsea, surpreendendo o Benfica, ganhando do Benfica. Então acredito que vai ser um jogo bem aberto, um jogo muito bom para gols, tá? Para pelo menos 2 gols. O Leverkusen vai enfrentar o Newcastle, também eu vejo um jogo muito bom para gols, porque o Leverkusen é um time muito ofensivo, mas é um time que sofre muito com transições, tá? A gente pode observar, por exemplo, agora no final de semana, o Leverkusen perdeu o jogo, né? Fora de casa para o Augsburg, tomando de 2-0. E foi um jogo que justamente o Augsburg jogou totalmente recuado, buscando os contra-ataques. Explorou esses contra-ataques e deu muito certo contra o Leverkusen. O Newcastle sabe jogar assim, nos contra-ataques, né? A gente vê vários jogos do Newcastle na Premier League jogando nos contra-ataques e vencendo até grandes equipes. Venceu o City recentemente assim. Então por isso que eu acredito que vai ser um jogo bom para gols também, para mais de 1,5 também é uma boa. E por fim, o City vai enfrentar o Real Madrid. O Real Madrid vivendo uma crise, né? E o City chega melhor para esse confronto, o City está jogando melhor. Real Madrid teve a perda agora do Militão, que vai ficar 4 jogos fora, que vem sendo o melhor jogador do sistema defensivo. O Real Madrid está sem Carvajal, que também é outro cara que defensivamente tem um nível diferente em relação ao Arnold. O Arnold também machucou, né? Então assim, o Real Madrid na linha defensiva ainda sofrendo muito com as lesões. É um time que está cedendo muito para os adversários. Está num momento muito complicado, a relação dos jogadores com o Xabi Alonso não está boa, então a atmosfera do Real Madrid não está legal. Inclusive vem de uma derrota para o Celta de Vigo por 2-0, uma derrota assim
dolorosa pro Real Madrid, onde o Real Madrid criou pouco, tá? Então, óbvio que o jogo é no Bernabéu, tem toda essa atmosfera do Real Madrid no Bernabéu numa Champions League, mas o empate ao City eu vejo com bons olhos, está pagando bem, eu vejo com bons olhos. E também eu vejo com bons olhos o mercado de gols, mais de 1,5 para esse jogo. Eu vejo também com bons olhos, porque os jogos do Real Madrid têm sido assim, né? Jogos com gols. É tanto que você pega os jogos do City, 90% aconteceu mais de 1,5 e 70% dos jogos do Real Madrid. Real Madrid com a média de 1,7 gols marcados, porém um gol sofrido. O City também com a média de um pouco gol sofrido e de 2 gols marcados, tá? Então vejo o jogo também muito bom aqui para gols, mas o empate ao City também é algo que eu gosto bastante. Espero ter te ajudado, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos para